dizer que é de grande alegria estar nessa noite para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero dizer que é uma responsabilidade imensa, um frio na barriga, Glória a Deus. como sempre, apesar de estar no altar toda hora, mas quando se refere à palavra do Senhor, a gente teme, né? Porque a palavra não é nossa, é do Senhor. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá o entendimento para podermos falar da Sua palavra. Eu vou ler aqui no livro de Esther, a partir do número 1 adiante. Que o título fala: O banquete de Assuero. Nos dias do rei Assuero, o rei Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias sentando-se ao rei Assuero no trono do seu reinado, que estava na cidade de Sunsã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou e expôs da Pérsia e da Média e os nobres da Pérsia, da província que estava perante ele. Então mostrou a riqueza da glória do seu reinado, esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 107 dias. Passando esses dias, deu o rei um banquete, e a todo o povo que se achava na cidade de Assunção, tanto para os maiores como para os menores, porque 7 dias no pátio do jardim do palácio real havia tecido branco, linho fino e estofado puro a todos, com cordões de linho e de púrpura, argola de prata e a colunas de alabastro, e as armações dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de ofiro de mármore e de alabastro e de pedra preciosas. Dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muitos vinho real. Graças generosidade do rei, bebiam-se e sem constrangimento, como se estava prescrito, pois o rei havia ordenado todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um.
Também a rainha Vasti deu um banquete à mulher na casa real do rei. Ao sétimo dia, estendendo já o coração do rei, alegra-se do vinho, mandou Amã Bista a Oná Bigta Abactá Zeta e Darcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduziu a peça do rei e a rainha Vasti como coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era uma extrema formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou de ira. Então o rei consultou o sábio que estendia todos o tempo, porque assim se tratava os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e direito. E os maiores chegados, e eles eram Cacena, Sete, Adimanta, Tácia, Meres, Mecena e Memuca, os sete principais dos Pérsias e dos medos que se avistavam pessoalmente como o rei e se assentava com principais reinos, sobre o que se deveria fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ele cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos, então disse a Memuca, na presença do rei e dos príncipes, e a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegou a todas as mulheres todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti. Porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média ouviram o que se faz a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá dia muito desprezo e indignação, se bem parece ao rei, promulgue de sua parte um editorial e que se inscreva nas leis dos persas e
e dos médios, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei. Até aqui, os demais irmãos tentam ler em casa, uma história muito linda da rainha Esther, né? Que ela era uma judia que foi criada pelo seu tio, que era judia, né? Seu tio era judeu, né? E ela também. Só que aqui se fala é o livro de Esther, mas não tem referência quem escreveu, né? A Bíblia não nos fala quem foi o autor, né? Mas é uma história muito linda, né? E conta que nos dias do rei Assuero, o rei fez uma festa, né, a qual ele queria a presença da sua rainha, e ela se negou, né? Se negou a estar na presença do rei. E não é diferente nas nossas vidas, né? Porque quantas as vezes a gente podemos estar na presença do Senhor, né? Temos o privilégio de estar na presença do Senhor, porque muitas pessoas não têm esse privilégio de estar na presença do Senhor. Porque agora mesmo, por esses dias, a gente teve uma notícia de uma colega nossa. Ela tem, eu acho que 20 anos. A irmã Glória. E ela está com leucemia no sangue. E teve que fazer transfusão de sangue, né? E a gente tem toda a saúde do mundo para poder curtir a nossa família, para a gente poder adorar o nome do Senhor com toda a alegria. E muitas das vezes a gente fica em casa, a gente não quer fazer, a gente faz corpo mole. Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso viajar, a gente precisa de N coisas, mas a gente não vê que a gente precisa simplesmente da presença do Senhor. A gente foi feito não para conquistar, ganhar o mundo, né? Na maneira de falar, não, a gente foi criado para adorar ao Senhor. Por isso que a raiva do inimigo é tão grande, quando você fala assim, hoje eu vou tirar o dia para o Senhor. Pode ter certeza, vai aparecer N situações impossíveis para você fazer, e vai te impedir. Mas se você lutar, você vai ver que há uma diferença quando você tirar um tempo para o Senhor e quando você se desliga das outras coisas. Porque foi assim, né? A rainha, ela não quis estar na presença do rei, mas o rei fez um decreto que a rainha não poderia estar mais na presença do rei, mas também abriu um precedente para outras princesas que estariam na província, e que uma delas seria Esther, uma jovem sábia, judia, criada pelo seu tio, ao qual ela tinha uma vida de oração, uma vida constante com o Senhor, e qual ela, por seu tio ser um homem muito sábio, também o rei, ele pedia os conselhos também do seu tio, né? E Amã, por ser o primeiro-ministro do rei, isso gerou um ciúme, por não ser ele a pessoa a qual o rei pediria um conselho, né? Então ele começou a tramar uma lei
a qual viesse prejudicar Mardoqueu. E Mardoqueu, por sua vez, já tinha preparado Esther, né? Já tinha encaminhado Esther, orado, já tinha feito tudo aquilo que o Senhor já havia prometido. Porque muitas das vezes Deus se faz uma promessa na nossa vida e a gente esquece. A gente muitas das vezes esquece. Por N situações, às vezes pelo tempo, porque se Deus fala para você, eu vou te dar uma casa, você acha que amanhã vai acontecer isso. Às vezes você não está preparado, porque você vai ter tempo total para aquela casa e não vai ter tempo para o Senhor. Aí você quer para ontem, mas só que Deus está forjando um novo caráter em nós. Deus está forjando uma nova pessoa em nós, né? E não foi diferente com Esther e com Mardoqueu, né? E Amã preparou um decreto ao qual o rei não poderia revogar, né? Preparou uma cilada para Amã. Amã preparou uma cilada para Mardoqueu. E nesse decreto, ninguém poderia desobedecer esse decreto do rei. Só que então, nem o rei sabia do decreto que Amã estava fazendo, né? Mas, por sua sabedoria, o rei se agraciou por Esther, né? Em todas as jovens da província, o rei se agraciou por Esther e declarou ela rainha da província, do reinado dele, né? E falou: o que ela pedisse, ele faria, né? Então, ela não poderia mudar a lei que Amã teria feito para matar o seu tio, mas ela pediu para ele que pelo menos ele se pudesse lutar pelas suas próprias vidas, né? E assim o rei determinou, né? E eles foram vitoriosos nessa batalha. E quem preparou a forca para matar Mardoqueu, ele mesmo caiu nela, né? Ele mesmo foi enforcado nessa forca que ele preparou para Mardoqueu. Então você vê como é as coisas. Se você entregar na mão do Senhor, o Senhor, ele vai trabalhar, não vai precisar você falar, não vai precisar você bater de frente com ninguém, porque o Senhor, ele prepara tudo nos seus mínimos detalhes. Às vezes você acha, não, eu estou só. Muitas das vezes você acha que você está só, mas Deus está carregando em seus braços, Deus está te carregando em seu colo. Porque se você estivesse só, você não aguentaria o peso de tudo isso. Eu lembro que a gente, quando eu estava no Nordeste e passando uma situação muito difícil lá na nossa casa, e meu pai chegou até a vir aqui para São Paulo, 90, 98, 97. E a gente era muito pequeno. E eu sempre gostei de pescar, né? E tinha um vizinho nosso que ele era aquele tiozinho bem ranzinza. Mas Deus preparou ele para que ele viesse abençoar a gente. Ele nunca deu uma bala para ninguém. Mas nesse dia, Deus fez com que ele mandasse uma cesta básica, mandasse carne, mandasse tudo. E a gente estava, eu, minha mãe e meu irmão Tiago. Eu não sabia muita coisa, criança, só queria saber de brincar, mas eu lembro disso, da oração que minha mãe fez com o Tiago. E ela falou assim: Deus, eu nunca vi um justo, nem sua descendência, passar fome. Aleluia.
E parou a oração, eu ali do lado não entendi nada. Daqui a pouco eu vi ela e Thiago chorando, porque o rapaz chegou na porta e falou: ó, Deus mandou dar para vocês. Né? Então a gente vê o cuidado de Deus com a gente nos mínimos detalhes. Se você analisar, se você perceber, você vai ver quão grande é o amor de Deus na nossa vida. Quão grande é o amor de Deus na nossa vida. E a gente tem que ter um coração grato a Ele por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, porque eu tiro pela minha vida. De lá de casa eu sou, agora não mais, né? Mas eu era o caçula. Agora meu pai tem uma menina, mas eu era o caçula. E quando Deus se fez promessa na minha vida, eu não imaginava, né? Muitas pessoas falaram para mim: Felipe, Deus usou e falou: Felipe, se posiciona, busca, porque o que eu tenho para fazer na sua vida ninguém vai entender. Muitos vão falar que é fácil, muitos vão falar que caiu no seu colo, mas eu sempre falo que não é por merecimento, mas sim a misericórdia do Senhor na minha vida, na vida da minha família. Quando Fabiana ficou grávida e ela teve a ameaça de aborto da Fernanda, foi na fase que eu estava mais firme na presença do Senhor. E eu falei para o Senhor: Senhor, os médicos falaram que ela não vai sobreviver, porque a placenta dela está descolada, só depende do Senhor. E eu falei: Senhor, ela antes de ser nossa, ela é sua, ela entrega em tuas mãos. E eu sei o que é promessa, porque está aí, grande, né? Uma bênção na casa do Senhor, não só ela, mas o Júnior, a Esther. E eu falo que tudo isso que aconteceu na minha vida não é por merecimento, sim a misericórdia do Senhor me alcançando todos os dias. Eu peço as orações dos irmãos que orem pela minha vida, pela vida da minha família, porque o diabo ele vem sempre para querer destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estávamos aqui, né? Deus ele pega a mãe da Fabiana, né? Manda ela para cá, né? A mãe dela morando lá, manda ela para aqui. Quem conhece, a gente forma uma família, né? Aí para você ver, eu fiquei um tempo desviado e, por incrível que pareça, eu sempre falo que não é um ambiente que vai te fazer mudar. Mas se você tiver o coração quebrantado diante de Deus, Ele vai te alcançar. Mesmo que você esteja fora da presença do Senhor, você vai se lembrar que você esteve no ato do Senhor. Aquele que entrou no Santo dos Santos jamais esquece. Jamais esquece. Eu lembro que eu estava afastado, eu estava dentro da academia. E Deus usou ele, naquele jeito dele loucão, eu conhecendo a palavra. Aí ele falou assim: ó, eu estou na igreja. Eu falei: você? Aí você vê como a gente julga as pessoas, né? O Hélio na academia, de regata fininha, todo bombadão. Aí eu olhei assim, falei: você é como batizar amanhã, vamos lá. Eu falei: não, sou conhecedor. E sempre desviava. E Deus tem sua multiforme de trabalhar nas nossas vidas. E eu sempre fugindo. Tinha campanha em casa, Fabiana, vamos lá, tem a campanha. Não vou não. Só me fala o horário que eu vou quando terminar. E quando foi um dia, o carro, um rapaz tinha batido no meu carro e eu coloquei para arrumar. No dia que eu tirei da oficina, eu venho aqui no Extra pegar um colega meu.
o carro do nada derrapou, bateu na mureta. Eu falei, meu, eu sei o que é, mas ainda vou continuar insistindo, né? Foi. Aí cheguei bem perto da igreja, que estava tendo a casa de Zadok aqui. E eu vim buscar o Enio, que ele estava na aula da casa de Zadok, para a gente ir treinar na academia. Aí a pastora Luísa, não entra, eu não, tá aqui mesmo. E Deus já foi trabalhando na minha vida. E a partir daquele dia, né, Deus foi usando a vida do Enio, eu, né, fui conhecendo mais ele, fui dando um pouquinho mais de ouvido, Deus foi trabalhando no meu coração. E eu falei dessa maneira, eu falei assim, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor quer mesmo que eu volte para a sua presença, eu vou para o culto nesse dia e vai estar cantando esse louvor e esse louvor. Aí eu falei para a Fabiana, eu falei, vou lá na igreja ali do Hélio. Ela falou, eu vou. E ela, como a gente veio da Assembleia, ela tinha muito isso ainda de, né, essa resistência de outros ministérios e tal. E ela se prontificou assim, eu falei, meu Deus, vamos, É Deus. Quando chegou lá, o primeiro louvor que estava cantando, o que eu tinha falado, Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais pedir a tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim, você me dizer, vem filho amado, vem em meus braços, descansa. Aleluia. E Glória a Deus. quando eu vi aquilo, eu falei, não, é impossível. Aí foi e cantou outro louvor também que eu tinha falado. Aí eu falei, não vou esperar nenhum momento. Nem esperei nenhum momento de fazer o apelo, nada. Eu já levantei as mãos, já aceitei o Senhor. E a partir daquele dia, até hoje eu estou dentro desse ministério. E falo que o Senhor me implantou aqui, né? É diferente do lugar de onde a gente veio, da Assembleia, liturgia, costumes, totalmente diferente. Mas eu falo que a presença do Senhor é constante neste lugar. Glória a Deus. Né? E pude ter uma mudança muito grande, não só como pessoa, mas como pai, como esposo, né? Como filho, né? Até com meu pai mesmo, que é uma pessoa muito dura no coração, uma pessoa muito difícil de lidar, mas que, graças a Deus, aprendendo aqui com as aulas, com as pregações, Deus tem dado sabedoria para lidar com ele, né? Glória a Deus. E graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Amém? Amém. Só até aqui, peço orações a cada um, peço que ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que sou carente das orações da igreja. Amém. Vamos lá para finalizar. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia diante da Tua presença, Senhor, por esta palavra, Senhor,
que possa falar o coração de cada um que está aqui, Senhor, que possamos ter uma mudança de atitude, de personalidade, Pai querido, que não possamos ficar prostrados, que tenhamos esperança, Pai, lembrar da onde o Senhor nos tirou, Pai, porque o Senhor grandes coisas tem feito na nossa vida. Senhor, nós te adoramos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite de hoje, estarmos reunidos em unidade, em comunhão, em adoração, Senhor. Capacita cada um que está aqui, Senhor, que possa falar da Tua palavra para o seu vizinho, no farol, no colégio, aonde quer que esteja, Senhor, que possa abrir a boca, Pai querido, e falar do Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua benignidade dura para todos sempre, Senhor. Nos leva, Pai querido, para os nossos lares, Senhor, nos cobre com Tuas potentes mãos, derrama o Teu precioso sangue sobre a nossa vida, acampa os Teus anjos ao redor da nossa casa, Senhor, nos cobre, Pai querido, nos livra de todo mal, nos livra de todo acidente, Pai querido, nos leve, Pai, para os nossos lares, assim como Tu nos trouxe, Pai, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, Senhor. Amém e amém.